Fala galera, o meu nome é Matheus, eu espero que vocês estejam todos bem e o vídeo de hoje a gente vai falar sobre WDM. Antes da gente começar sobre o WDM, eu já queria pedir encarecidamente o seu like para você se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo aqui com seus amigos. O WDM ele vem de Wavelength Division Multiplexer. E antes de eu começar esses detalhes técnicos e as aplicações do WDM, a gente precisa falar um pouco sobre fibra ótica. E eu vou precisar contar uma pequena historinha aqui para vocês. Isso porque a gente não pode falar de WDM antes de falar sobre fibra ótica. A história da fibra ótica ela remonta ao século XIX, quando um físico chamado John Tyndall descobriu que a luz ela poderia ser curvada. Essa descoberta ela foi tão incrível e tão avançada para aquela época que você pode imaginar para que ela serviu. Pois é, exatamente para nada. Passaram-se então 100 anos da descoberta de Tyndall e outro físico chamado Narinder Singh, que eu não faço a mínima ideia se eu estou pronunciando o nome dele corretamente, patenteou a fibra ótica. Então pela primeira vez a gente ouviu falar sobre o termo fibra ótica. E foi somente nesse século XX que a fibra ótica começou a ganhar o seu espaço dentro do ramo de telecomunicações, que foi quando outro físico maluco chamado Charles Kao teve a brilhante ideia de utilizar a fibra ótica nas transmissões de comunicações via telefone. E desde então a fibra ótica vem se popularizando não só no Brasil, como no mundo, principalmente porque a fibra ótica é muito boa para a gente transmitir informações a longas distâncias. Mas a fibra ótica em si, ela é apenas uma parte desse grande quebra-cabeça. Isso porque a fibra ótica ela é apenas um meio. O meio que eu digo é o meio que a gente vai transmitir essas informações. De forma análoga, a gente pode fazer um paralelo com a televisão. Na televisão você precisa montar uma torre, colocar equipamentos de rádio, antena, esse tipo de coisa, para poder começar a transmitir informações para o meio. Esse meio, nesse caso da televisão, é o ar. Então as informações saem do rádio, passam pelos cabos, vão pelas antenas, se transformam em ondas, passam pelo meio, que é o ar, e chega até a sua televisão. A fibra ótica é a mesma coisa, ela é apenas um meio no qual a gente precisa adicionar elementos para fazer com que ela seja possível. E os equipamentos que utilizam a fibra ótica como meio geralmente são chamados de equipamentos ópticos, ou pelo menos, se não forem equipamentos ópticos, possuem as interfaces ópticas, como interfaces SFPs, que são os transceivers, ou mesmo comumente chamados como GB. Esses equipamentos, independente da finalidade deles, alguns para redes de acesso, outros para redes de backbone, são equipamentos que utilizam a fibra ótica para transmitir as informações. Ao longo do tempo, essas tecnologias vão melhorando, claro, adaptada de acordo com a sua aplicação, como por exemplo é o GPON e o EPON. São tecnologias voltadas para redes de acesso, mas as tecnologias de DWDM já são mais voltadas para as redes de backbone ou para redes de transporte que a gente chama. Mas o que você tem que entender é que esses equipamentos basicamente ficam numa ponta e na outra da fibra ótica, de modo que eles permitem a comunicação de um ponto A até um ponto B, utilizando essa fibra como meio. E o WDM, que é o foco do vídeo de hoje, ele vem de Wavelength Division Multiplexer, que significa multiplexação por divisão no comprimento de onda. Para a gente entender sobre o WDM, a gente precisa falar um pouco mais sobre MUX e também de comprimento de onda. Então agora eu vou fugir um pouco do assunto de fibra ótica para a gente poder falar sobre multiplexação. A multiplexação, além de ser uma palavra muito difícil de falar, ela vem lá da eletrônica raiz dos MUX e DMUX, ou multiplexadores e demultiplexadores. O MUX ele é responsável por pegar o sinal de várias entradas e colocar esse sinal na saída, dependendo de uma chave seletora para definir qual entrada vai ser colocada na saída. Calma que a gente vai traduzir. Dá uma olhadinha aqui. Esse aqui ele é um exemplo de um MUX. Pode notar aqui que a gente tem duas entradas. A primeira entrada eu vou chamar de IN A e a segunda entrada aqui eu vou chamar de IN B. A saída eu vou chamar de out, e aqui embaixo, como você pode notar na imagem, a gente tem a nossa chave seletora.
E ela serve basicamente para a gente poder selecionar qual sinal de entrada vai ser jogado para a saída. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um bit 1 na entrada A e um bit 0 na entrada B. Então vamos imaginar que eu vou colocar um bit 0 aqui na chave seletora. E se eu colocar um bit 0 na chave seletora, eu vou fazer com que a entrada A seja selecionada. Então é como se tivesse um curto entre a entrada A e a saída. Então o bit 1 que estava aqui na entrada A, ele vai ser jogado para a saída. Então esse bit 1 aqui da entrada A, ele é transmitido no meio. Agora eu vou fazer o contrário, eu vou colocar o bit 1 na chave seletora. Então estava 0 antes, eu vou lá e setar um bit 1. Quando eu coloco um bit 1, eu faço com que a chave seletora selecione a entrada B. Então esse in B aqui, ó, o bit 0 que eu tinha nessa in B, quando eu colocar o 1 na chave seletora, esse bit 0 aqui vai ser transmitido para a saída. Então o bit B também foi transmitido. Basicamente é isso que o MUX faz. Então você pode imaginar que o demux, ou demultiplexador, é o caminho inverso. Ele apenas pega uma entrada e coloca várias saídas. Lembrando que existem equipamentos, é claro, circuitos eletrônicos que são MUX e demux ao mesmo tempo, tá bom? Então a multiplexação é basicamente a gente pegar esses vários sinais de entrada e colocá-los na saída de acordo com o que temos aqui embaixo na chave seletora. Tá, mas por que a gente está falando de MUX e o que isso tem a ver com telecomunicações? Isso porque através da multiplexação a gente consegue transmitir informações no meio de forma mais eficiente. Por exemplo, na telefonia tradicional era bastante utilizada uma técnica chamada TDM, Time Division Multiplexer, ou multiplexação por divisão no tempo. Vamos entender o que significa isso. Aqui no nosso exemplo do MUX, eu vou colocar alguns telefones aqui na entrada em A e na entrada em B. E lá do outro lado eu vou fazer a mesma coisa só para a gente simular o nosso sistema de telefonia tradicional. A TDM, como eu já mencionei, ela vem de Time Division Multiplexer. E como você pode perceber aqui, quando o telefone liga, vamos imaginar que o telefone A vai ligar para o telefone C, a nossa chave seletora aqui do MUX vai ficar conectado na entrada em A, jogando essas informações para o meio físico até chegar no telefone C. Agora, vamos supor que o telefone B aqui tenta fazer uma ligação para o telefone D. O nosso MUX ele precisa fazer esse chaveamento da chave em A para a chave em B. Só que você deve estar se perguntando agora, tá, mas se ele vai fazer esse chaveamento para a chave em B, ele não vai cortar a ligação do nosso telefone A com o telefone C? Então, vamos lá. No momento que o MUX faz esse chaveamento ocorre de forma muito rápida. Então é como se fosse a chave do MUX, ela tivesse estacionada na entrada em A por uma certa janela de tempo. Passou essa janela de tempo, ela vai virar para em B, vai ficar essa janela de tempo novamente e voltar para em A, ficar a janela de tempo, passou a janela de tempo, vai para em B e assim sucessivamente. Se você perceber, o nosso sinal de saída ele vai sair picotado, ele vai sair em diferentes janelas de tempo. Então na janela de tempo 1 é o sinal de voz que veio do telefone A e ele foi transmitido. Na janela de tempo 2 é o sinal de voz que do telefone B. Na janela de tempo 3 o telefone A e assim sucessivamente. Essas janelas de tempo são chamadas de time slot. E como você pode ver aqui, é como se a nossa voz ela fosse picotada em várias janelinhas de tempo, onde nessa janela de tempo a gente pode transmitir essa informação. Porém, somente nessa janela de tempo, esse canal, esse meio, ele é alocado somente para o telefone A ou somente para o telefone B, de modo que eles não conseguem transmitir informações literalmente ao mesmo tempo. Por isso que ocorre essa, como o nome da técnica já diz, divisão por tempo. E a multiplexação vem desse MUX que está fazendo esse chaveamento entre os telefones aqui. E é basicamente assim que a telefonia tradicional funciona. É claro que um sistema telefônico ele é muito mais complexo do que isso. O que eu estou trazendo aqui para vocês é somente explicar o funcionamento raiz do TDM, que é a multiplexação por divisão do tempo. E nessa altura do campeonato, você já pode estar fazendo essas analogias. Já que o TDM é a multiplexação na divisão no tempo, o WDM
é a multiplexação por divisão de comprimento de onda. O termo comprimento de onda ele pode soar um pouco estranho para você, porque geralmente o pessoal está acostumado mais a lidar com frequência, né? Mas eu posso garantir para você que comprimento de onda e frequência estão mais intimamente interligados do que você imagina. Sabe, porque dá uma olhada nessa equação aqui, ó. E nessa equaçãozinha aqui a gente tem o lambda, que é o comprimento de onda, que é igual a V, que é a velocidade da onda em metros por segundo, dividido pela frequência em hertz. Como eu falei antes da multiplexação, o WDM ele utiliza fibra ótica para transmitir essas informações. Então a gente já sabe que todo sinal que passa na fibra ótica é um sinal de luz. E se é um sinal de luz, automaticamente, pela física, ele tem uma velocidade constante. A velocidade da luz, em geral, ele está aproximadamente em torno de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Mas você pode conferir aqui no vídeo qual é a velocidade exata da luz. Então, se a gente tem um comprimento de onda, que muitas vezes é dado quando a gente está trabalhando em equipamentos óticos, a gente tem a velocidade da luz, com essas informações a gente consegue calcular a frequência do sinal. Mas o que eu quero que você entenda aqui é que quando a gente está falando de multiplexação por divisão no comprimento de onda, automaticamente eu também estou falando sobre divisão na frequência. Isso porque, por exemplo, vamos imaginar o nosso WDM aqui e eu estou entrando aqui com comprimento de onda 1, na saída, ele também vai ser um comprimento de onda 1, mas beleza, ele também vai ser uma referência de uma frequência 1. Da mesma forma, se eu mudar o comprimento de onda para um comprimento de onda 2, vou chamar aqui de lambda 2, na saída ele não vai ter a mesma frequência do lambda 1, ele vai ter uma outra frequência que a gente está chamando aqui de frequência 2. O termo comprimento de onda, ele geralmente é utilizado quando a gente está falando de equipamentos óticos, como o WDM. Porque quando a gente está falando de equipamentos óticos e bandas óticas, as frequências disponíveis para a gente trabalhar com elas geralmente são muito altas, nas casas dos terahertz. Então, convencionou-se a utilização do comprimento de onda ao invés do termo frequência, sempre que a gente estiver utilizando referências a equipamentos ópticos. E a ITU-T G671 define para a gente 3 classes de dispositivos WDM, sendo elas a Coarse WDM ou CWDM, que é a classe de dispositivos que operam em canais menores que 50 nanômetros, porém maiores que 1000 GHz. A gente tem aqui também a DWDM ou Dense WDM, que é a classe de dispositivos que operam em canais menores que 1000 GHz. E por último a gente tem a WWDM ou Wide WDM, que são dispositivos que operam em canais maiores ou iguais a 50 nanômetros. E como você percebeu, o que muda de uma classe para outra é basicamente a largura de banda que a gente está operando dentro dessa tecnologia. Apenas para você ter ideia, 50 nanômetros é equivalente a 6 milhões de gigahertz. Olha o tamanho absurdo desse canal que a gente consegue transmitir informação. Entretanto, o WDM que a gente mais ouve falar e mais está disponível no mercado, pelo menos o que eu conheço, é o DWDM. E é por isso que a gente vai focar mais nele hoje, já que a maioria das aplicações comerciais, principalmente em ambientes de pequeno, médio e até um pouco maiores provedores assim, é utilizar o DWDM e não o C ou o WWDM. E só falando um pouco mais da ITU-T, ela padroniza para a gente as frequências de banda que a gente pode utilizar quando a gente está trabalhando com fibra ótica single mode, que é a O-band, a E-band, a S-band, a C-band, a L-band e a U-band. Essa imagem que está aparecendo para você na tela, de um lado a gente pode ver que é a banda que a gente está fazendo referência, e do outro o comprimento de onda referente a essa banda. Lembrando que isso são apenas padrões e que cada sistema ele trabalha com um comprimento de onda diferente dependendo da tecnologia que você está utilizando. Os ranges de frequência do DWDM eles são definidos pela norma ITU-T G6941.1,
que ilustra para a gente frequências na banda C e na banda L com espaçamento mínimo de canal ou largura de banda de pelo menos 12,5 GHz, atrelada à portadora de 193.1 THz, que será a nossa frequência central ou frequência de referência aqui, que a gente vai ver já já com o exemplo que eu vou dar. Lembrando também que essa ITU-T, ou norma, ela define também não só para o canais de 12,5 GB, como também para 25 GHz, 50 GHz, 100 GHz ou múltiplos de 100 GHz. Então agora a gente vai começar a oferecer para os nossos clientes um canal dentro do nosso DWDM. Claro, vai depender da quantidade de canais que o seu DWDM suporta e do espaçamento entre eles. Então vamos supor que você tem um DWDM de 8 canais de 100 GHz cada um. Você pode utilizar apenas um e os outros 7 ou a quantidade que você quiser, você pode oferecer para provedores de internet da região, para empresas maiores para fazer interligação de uma cidade para outra ou localidades mais distantes. Vai depender do tipo de contrato que você vai fazer. Mas espera lá, eu estou falando de comprimento de onda, outra hora eu falo de frequência. Calma, eu vou explicar, tá? Então lembra só daquela equação de lambda é igual a V dividido por F? E a gente tem uma velocidade da luz também de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo? Então se a gente pegar aquela frequência de portadora lá de 193.1 THz e colocar na nossa equação aqui, a gente tem, ó, lambda é igual a V, que é a velocidade da onda, que então a gente tem 3 vezes 10 a oitava, dividido pela frequência da onda em Hz. 193,1 THz é igual a 193 vezes 10 a 12. Se a gente utilizar essa equação aqui, a gente vai chegar no lambda igual a 1553,6 nanômetros. Ou seja, a gente está trabalhando dentro da banda C, se a gente lembrar daquela tabelinha que eu mostrei agora há pouco. Então, para a gente poder calcular os canais DWDM, a gente pode utilizar essa seguinte equação. Para 12,5 GHz de largura de banda, a gente vai usar 193,1 mais N vezes 0,0125, onde se N é um número inteiro positivo ou negativo, incluindo até o zero, tá? Então esse valor de N ele vai servir para a gente poder calcular os espaçamentos e as portadoras que a gente está oferecendo para os nossos clientes. É claro, vale lembrar que quando a gente está operando em canais de 12,5 GHz, já eu vou mostrar para vocês as outras equações para os canais de 25, canais de 50 e canais de 100. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui da nossa Morcego Telecom, que é a nossa operadora do canal. A gente está expandindo nossas fronteiras, estamos começando a atender mais cidades, então a gente faz um projeto DWDM para levar backhaul de fibra para uma localidade que se chama localidade A. Essa localidade aqui, a gente vai pensar que ela tem pelo menos 5 potenciais clientes que a gente pode oferecer esses serviços de interligação de transporte com o DWDM. Então eles vão contratar o nosso link. Vamos imaginar que a gente consegue fechar esse contrato com eles. Então quando eles contratarem o nosso link, a gente vai passar o tráfego deles dentro da nossa rede ou dentro do nosso DWDM. E a gente pode segmentar os canais da seguinte forma. Eu tenho 5 clientes, correto? Então o cliente 1 eu vou colocar ele no lambda 1 e eu vou calcular a frequência dele da seguinte forma. Então, ó, 193 mais N igual a 0,0125. Aqui a gente vai substituir o N por 1, eu poderia usar menos 1, dependendo de onde eu quero alocar o meu canal. Então eu vou alocar no primeiro espaço mesmo, só para exemplificar. Então, 193.1 mais 1 vezes 0,0125. Se a gente fazer essa soma aqui, a gente vai chegar em 193,1125. Então a nossa portadora principal do nosso cliente 1 vai ficar em 193,
1125, com uma largura de banda de 12,5. No nosso cliente 2, a gente vai alocar ele na nossa segunda portadora aqui. Então o cliente 2 vai ficar da seguinte forma: 193.1 mais o N, a gente vai substituir por 2, lembrando que eu poderia colocar 0 ou menos 1, vai depender, eu só estou seguindo uma ordem para ficar mais claro. Então 2 vezes 0,0125, que é o nosso canal de 12, vai ficar 193.125. O nosso cliente 2 vai ficar nessa portadora, que é na frequência central, com a banda de 12. Perceba que ele não sobrepõe o canal do nosso primeiro cliente, eles ficam em canais ortogonais. Já aqui no nosso cliente 3, ele vai ficar na 193.1375, o nosso cliente 4 na 193.15 e assim sucessivamente. Note que é assim que a gente consegue alocar os canais para os nossos clientes. Note que eles não têm canais sobrepostos, nenhum canal sobrepõe o outro, são canais ortogonais e cada cliente então tem aquela banda ali disponível para ele transmitir informações, que no nosso caso aqui a gente está utilizando de 12,5. Então o conceito, galera, é sempre que a gente estiver trabalhando com o DWDM, a gente libera para o nosso cliente um comprimento de onda e não uma VLAN, por exemplo. A gente está entregando para ele esse comprimento de onda que você, nessa altura do campeonato, já sabe que o comprimento de onda está intimamente relacionado com a frequência. Então, no exemplo da nossa Morcego Telecom aqui, a gente, para o cliente 1, entregou um lambda 1, para o cliente 2, um comprimento de onda 2, para o cliente 3, um lambda 3 e assim por diante. Aqui no nosso exemplo foi apenas dentro de um canal de 12,5. Mas lembrando, galera, a norma ela define apenas esses 12,5 GHz como o espaçamento mínimo de largura de canal. A gente pode trabalhar também com larguras de canais de 25 GHz, 37,5, 50, 100 GHz e múltiplos de 100 GHz, até canais de 1000 GHz, que é a definição do DWDM. Apenas para efeito de documentação, tá aqui as equações que eu prometi para vocês. Para canais de 12,5, você já conhece que é 193.1 tera mais N vezes 0,0125. N lembrando que é o número inteiro positivo e negativo, incluindo zero. Para os canais de 25 GHz, a gente tem 193.1 tera mais N vezes 0,025. Para canais de 50, 193.1 mais N vezes 0,05. Para canais de 100, 193.1 mais N vezes 0,01. Note que esse 0, alguma coisa é a largura de banda que a gente está trabalhando no nosso canal. Se a gente utilizar outros valores, a gente basta de fazer a divisão aqui, conforme a gente já viu nessas equações. A gente pode também escolher os espaçamentos do canal. A ITU-T demonstra também uma outra equação que é muito mais simples para a gente fazer a escolha desses espaçamentos. A equação é a seguinte: 12,5 vezes m, onde m é um número inteiro e positivo, somente pode ser positivo. Então, de acordo com essa documentação, a gente pode definir os canais da seguinte forma. Para m igual a 1, a gente tem 12,5 vezes 1, que é igual a 12,5 GHz, que é o nosso espaçamento mínimo. Para m igual a 2, a gente tem 12,5 vezes 2, que é igual a 25 GHz. Para m igual a 3, 37,5 GB. Para m igual a 4, 50 GB e assim por diante. Então o m a gente sempre vai utilizar para definir a largura de banda do nosso canal DWDM. Definido o m, agora a gente pode fazer a alocação dos nossos clientes através do Lambda. No exemplo da Morcego Telecom, a gente utilizou um canal de 12,5 antes. Vamos utilizar então agora um canal de 100 GHz, ou seja, um m igual a 8, já que 8 vezes 12,5, 100 GHz. Se a gente pegar esse exemplo, a gente tinha 5 clientes. A gente definiu o m, que é de 8, que vai dar um canal de 100 GB, e a gente precisa agora pegar a equação de 100 GB para poder alocar os nossos clientes dentro do nosso espectro.
Para o canal de 100 GB, a gente vai pegar aquela equação de 193.1 mais n vezes 0,1. O nosso cliente 1, então, ele vai ter uma banda de 100 GB, um m igual a 8 e um n igual a 1. Para n igual a 1, ele vai ficar na frequência central de 193.1 mais n, que é igual a 1, vezes 0,1. Então, a nossa frequência central do cliente 1 vai ficar de 193.2, com a largura de banda de 100 GB. O nosso cliente 2 vai ter um m igual a 8, já que o canal não vai mudar ainda nesse caso, e um n igual a 2, que é 193.1 mais 2 vezes 0,1. Vai ter a frequência, então, de 193.3. O nosso cliente 3 vai ficar em 193.4, canal de 100 GB, e assim sucessivamente. Note que o M vai ser sempre o mesmo, já que está referente à largura de banda do canal. Já o N, ele vai mudando para a gente alocar os nossos clientes dentro do espectro de frequência. Lembrando que eu posso ter bandas mistas. Por exemplo, eu posso atender clientes com uma banda de 50 GHz e outros clientes com 100 GHz. Basta fazer essa manipulação do M e do N. E lembrando também que a gente tem que evitar a sobreposição de canais. Então eu não posso ter um canal em cima do outro. Então sempre quando você for fazer essa alocação, sempre respeite esses limites de onde começa um canal e outro, para evitar a sobreposição entre eles. E também é claro, galera, que eu também estou desconsiderando todos os problemas que a fibra ótica tem no momento que a gente fazer um projeto, como efeitos lineares, dispersão cromática, esses tipos de problemas que está intrínseco à fibra ótica e à luz em si. Mas em relação ao WDM, é apenas isso que eu tinha para passar hoje. Se você gostou, eu espero que você curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, não esqueça disso, que isso ajuda bastante a gente. E claro, se faltou alguma coisa que eu deixei passar, se alguma coisa que eu falei não ficou muito claro, comenta aqui embaixo que eu vou responder o mais rápido possível. E é nóis!